Se você investir R$ 1.000 em uma ação e essa ação dessa empresa, essa empresa vir a quebrar, qual o máximo de perda que você vai perder? 100%. Ali, que vai perder aquele que seu capital investido, 100%. Ponto final. E qual é o máximo? Eu te pergunto para vocês, qual é o máximo se você investir em uma empresa de ganhos que você pode ganhar se você investir R$ 1.000? Vou colocar aqui, vou dar um exemplo. Na época, na década de 80, de 1987, quem investiu R$ 1.000 na Apple, iPhone, não é? Na Apple, Viva a liberdade! Escolha a vida nômade passaporte. E se o seu escritório fosse uma praia na Bahia hoje e, amanhã, uma cafeteria charmosa nas montanhas de Minas? Viver uma vida nômade não é fugir da realidade, é criar uma nova, onde liberdade, descobertas e propósito caminham juntos. Ser nômade é trocar a rotina pela aventura, o tédio pela inspiração e o relógio pela bússola. É conhecer culturas, aprender com o mundo real e descobrir que o essencial cabe numa mochila. Você trabalha de onde quiser, vive com mais leveza e, o mais importante, coleciona experiências em vez de coisas. Não espere pela hora certa. O mundo está aí, cheio de caminhos para quem tem coragem de mudar. A vida nômade é possível e pode ser sua. Liberte-se, conecte-se, viva de verdade. e carregou até hoje, essa pessoa ela ganhou mais de 200.000%. Se você tivesse investido US$ 1.000 na década de 80 e tivesse carregado até hoje, a pessoa estaria com quase mais de US$ 2 milhões. E com Bitcoin é parecido também. E para alguns bobos, idiotas, é matemática pura, que eu vou falar aqui para vocês. É a regra de 3, que eu sei que tem dificuldade aqui, o brasileiro, o QI de 83, em contas básicas. A regra dos 2%. Todo o seu patrimônio que você tem, você vai investir, no caso, o que eu faço? 2% em Bitcoin. Então vamos imaginar que você tenha 100 mil. Você comprou o meu curso aí na descrição, vou deixar aqui na descrição, e você chegou aos 100k no YouTuber. E você vai pegar R$ 2.000 e você vai investir em Bitcoin. Quem investiu R$ 2.000 em Bitcoin no ano de 2016, esses R$ 2.000 subiu 34.000%, que daria R$ 2.000, R$ 700.000. Ah, Nômade, eu não peguei os 5 anos. Então vamos imaginar, você pegou 2 anos e meio, 2 anos e meio atrás, você estaria com 350 mil. Se você tivesse investido R$ 2.000 e no caso e você permaneceu 1 ano e meio, você estaria com mais de 100 mil. Matemática básica. E os outros R$ 98.000, você estaria na renda fixa, na Selic, rendendo com juros da alta da taxa Selic. E se você tivesse perdido esses R$ 2.000, R$ 2.000 não faria muita diferença, porque você estava comprado com os outros R$ 98.000 na renda Selic. Então, no caso assim, você estaria calculado a sua perca. Só que o ganho é ilimitado. O ganho é exponencial. E se você negligenciar, você vai se arrepender num futuro próximo, com certeza. Aquele programador dos Estados Unidos, ele comprou 2 pizzas com 6 mil bitcoins. Lá naquela época que ele ganhou, que na época dava os bitcoins, né? No caso assim, para as pessoas começarem a investir. E com certeza ele deve se arrepender muito, porque esses bitcoins aí naquela época, hoje, no caso, estaria na casa de milhões. Então, assim, no caso, eu coloco até mesmo aqui a locadora, a Blockbuster, na época de locadora, de locação, de fita cassete, que eles não tentaram passar por essa evolução.
né? Que no caso de stream, que veio a Netflix, no caso assim, você entendeu? Eles ficaram obsoleto, arcaico. Aí o que aconteceu? No caso, veio a onda, veio essa evolução do mundo, você entendeu? No caso assim, e acabou falindo. Então, assim, eu mostrei aqui, eu peguei um valor de 100 mil, coloquei R$ 2.000, subiu em 5 anos 34.000% e deixei os 98 mil na renda fixa. Esse valor de rendimento, se mesmo se tivesse essa perca de 2 mil, já compensava. Zerava a perda, se houvesse a perda. Então, assim, a gente sabe tudo que está acontecendo no mundo, a gente sabe o problema do dólar. O que acontece do caso? Com certeza, o governo, presidente dos Estados Unidos, ele está fazendo a questão do dólar a moeda ficar um pouco mais fraca, mas mesmo assim ainda vale mais do que o real. Você entendeu? Mesmo no caso, porque o real acaba consumindo, corroendo, por causa da inflação, num período num período curto e um valor muito alto, por causa da inflação. E o dólar também tem seu problema da inflação, mas ainda no período, no horizonte longo, ele vale mais do que o real, com certeza. Só que o dólar, no caso, tem aquele problema, no caso, mundial. Por quê? Como que eu sempre falo, porque é questão de imprimir dinheiro. Como que eles, no caso, eles conseguem imprimir dinheiro, então, no caso assim, eles ficam um pouco desacreditados de todos os investidores mundiais, no caso, você entendeu, com a sua moeda. Por isso que, no caso, que o presidente dos Estados Unidos, ele está tentando reverter esse déficit que tem de impressão de dinheiro para as pessoas confiarem. E nesse momento, muitas pessoas estão investindo em ouro físico. Só que o ouro físico, a gente sabe que tem toda aquela controlação dos governos e você não consegue mandar como Bitcoin sem controlação de governo, assim. E no caso assim, você consegue, no caso, ter essa facilidade com o Bitcoin. E no caso, você pode ver quantos países, no caso, que anos atrás não aderiram e outros aderiram. Um deles, próximo da gente, é El Salvador. Vai lá, pesquisa qual o valor que eles ganharam com essas reservas de Bitcoin que eles fizeram ao longo dos anos, que eles aceitavam o Bitcoin como pagamento. Eu sei que o presidente ele pegou do El Salvador, ele pegou até mesmo uma grande quantia e colocou nos grandes cofres, no caso assim, né, deixou investido nos países europeus, no caso. Você entendeu? Com o El Salvador, porque no caso ficou um volume tão alto. Cara, imagine aqueles caras, aqueles empreendedores que aceitava Bitcoin ali na compra e venda dos gringos. No caso, imagine hoje, vai lá em El Salvador. No caso, entendeu? No caso, assim, Dubai aceita Bitcoin, tinha lá uma cabine, entendeu? No caso, assim, de Bitcoin, no caso, para você sacar. Então, muitos países estão aderindo. Por quê? Eles estão olhando com um olhar visionário, porque se ficar de fora, com certeza vão se arrepender. E mais nesses momentos de turbulência, muitas pessoas estão recorrendo ao Bitcoin, muitas pessoas estão recorrendo ao ouro, como que eu falei, né? No caso assim, aqui no Brasil tem o Gold 11, que ele segue a mesma forma, né, do índice do ETF da BlackRock de ouro, só que lá a diferença dos Estados Unidos, quando a pessoa compra esse ETF, ele tem o direito de pegar a barra de ouro. No Brasil, não tem esse direito, só segue o índice, você vai ganhar aquele valor. E a gente tem que lembrar que o Bitcoin, no caso, a gente está em 8 bilhões de pessoas e o Bitcoin ele é limitado. Ele vai chegar a uma quantia e vai parar, que são 21 milhões de Bitcoins. E no caso assim, e a gente sabe que tem um evento a cada 4 anos que ele dá prêmios daquelas pessoas que mineram e ele acaba cortando o Bitcoin. E quando chegar a 21 milhões de reais, a gente sabe tudo aquilo que é escasso é mais valioso. É oferta e demanda. Oferta e demanda.
Então a gente sabe que quando chegar a 21 milhões de reais, no caso, vai ser escasso, com certeza. E, cara, e é o ceticismo. É como que eu sempre falei, e eu falo, o melhor investimento de 2025 é gravar, fazer conteúdo e fazer a sua televisão. Se você não teve oportunidade e você não foi chamado para ir nas emissoras tradicionais. Tá aqui, pega seu celular e grava. E tem pessoas que falam que o Bitcoin é pirâmide. Que pirâmide é essa que os governos, muitos empresários multimilionários compram, como que eu falei, dessa fração de 2%? Que pirâmide é essa? E hoje eu me deparei com uma notícia de uma empresa de investimento de Atibaia, interior de São Paulo, que está envolvido num escândalo de golpe. E quais são os tipos de pessoas ali que investiu, que eles conseguiram movimentar mais de 200 milhões com investidores dessa empresa? Qual o perfil das pessoas que eu vi? No caso, quando eu assisti assim, tudo advogados, médicos, cara, classe média. Você tem noção? Meu, teve um advogado lá que o cara colocou mais de 200 mil reais na mão. E o cara colocou, no caso assim, o cara prometia um investimento de 1% ao dia, 10% ao dia. Cara, você é louco. E é assim que eu falo. Meu, o cara fica idólatra pra não, meu, estudar um pouquinho. Pra não terceirizar. Só estudar pouquinho e terceirizar. O cara quer terceirizar, deixar nessa empresa e acreditar num rendimento, cara, mentiroso, um rendimento, cara, surreal, na mão de terceiro. Dei o exemplo aqui. Qual é o exemplo que eu falei aqui? Cara, todas aquelas pessoas que compraram, eu comprei na época, eu tinha R$ 1.000 no mercado Bitcoin. Perdi a senha. Cara, quando eu fui ver, eu tinha mais de R$ 150 mil. Você entendeu? E não terceirizei para ninguém, só que o cara quer terceirizar. Cara, quer terceirizar. O cara não quer estudar, o cara não quer fazer nada, classe média. E assim, você pode olhar lá, no caso, meu golpe financeiro da empresa de Atibaia. Você entendeu? No caso lá, o cara movimentou mais de 200 milhões. Então, assim, o Bitcoin é pirâmide? É pirâmide se você terceirizar. Agora, se você, cara, comprar na sua conta, se você comprar, cara, pelas corretoras, como que eu falei aqui, uma brasileira, Mercado Bitcoin, você não deixar na mão de ninguém, você comprar o seu pendrive, que é uma carteira fria, meu, deixa de ser idiota. Você entendeu? É porque, no caso. E assim eu me pergunto, cara, é que nem eu fico batendo na tecla, porque às vezes o cara acha que fica tão desesperado, cara, na questão da classe média, de questão de financiar tudo, pagar juros exorbitante. Você entendeu? No caso assim, o cara às vezes assim, eu sei que é uma rotina corrida aquela coisa, talvez o cara fica tão desesperado que ele acaba acreditando nesses malfeitores e acaba tomando infelizmente esses golpes. Então assim, se é pirâmide, no caso o Bitcoin, acho que no caso todos os governantes de países, como que eu falei, estão fazendo já suas reservas estratégicas. Você entendeu? No caso assim, como que eu falei, tem a forma de você comprar o Bitcoin e você deixar por uma corretora, não é? No caso ali, responsável, que ele segue os índices e tem a forma de você comprar realmente ter o Bitcoin, de você comprar uma carteira fria, deixar ali e permanecer com você. Aí tem algumas teorias, no caso, falando, Nômade, e sobre o computador quântico? Cara, se chegar a quebrar a criptografia do Bitcoin, você acha que você vai estar
Você acha que você vai estar seguro com os bancos? É só você ver, no caso, que, meu, às vezes sem aparelho, no caso, quantos casos que a gente já viu relatos, no caso, pessoas que tiveram o celular subtraído e, no caso, as pessoas conseguiram sacar todo o dinheiro, os hackers. Então, assim, no caso, então, se isso chegar, a gente não vai estar seguro em lugar, instituição nenhuma. Você entendeu? Isso daí é teoria, que eu acredito que, meu, que eu acho que vai ser muito difícil. Você entendeu? De isso acontecer. Você entendeu? No caso assim. E mesmo se isso acontecer, como que eu sempre falei da teoria, perda calculada e ganho exponencial. Perda calculada e ganho exponencial. Pode ver que até a própria China, na época, no caso, muitos anos atrás, no caso, alguns anos atrás, proibiram o Bitcoin. Meu, e o Bitcoin ainda continua lá. Dessa revolução tecnológica, então eles começaram a aderir. É que nem no caso que eu falo para você. Meu, se você ficar longe da inteligência artificial, canal Dark, você tem forma aqui, no caso, lá aqui na descrição do meu curso, no caso que você vai ganhar dinheiro no YouTube, canal monetizado, você não vai nem aparecer. E se você ficar de fora, você vai se arrepender e você vai passar, vai perder o time. Imagine, volta lá, volta na década de 90, na época dos computadores, na época da internet. Todas as empresas, todas aquelas pessoas que ficaram resistentes a não a se adaptar. Todas ou se perderam, faliram, sumiram do mercado. Eu acredito que no caso assim, que é até mesmo aquela evolução de Darwin. Todos aqueles animais, os melhores, que não se adaptaram ali para aquela sobrevivência, ficaram para trás. Então assim, não é recomendação, pensa, analisa, tá aí meu curso na descrição, você entendeu? E vê o que realmente você quer para sua vida, ou até mesmo para os seus filhos. Como que eu sempre falo, você que é jovem, cara, que você tem 18 anos, meu, você ainda tem um período de 10 anos para frente para surfar nessa onda. Deus abençoe.